dá até uma fominha na gente, não dá não? Olha, Thaís, tá com água na boca, não tá? A nossa boca vira um brejo quando a gente vê uma feijoada linda, bonita, gostosa. Só faltou torresminho nessa feijoada. Hoje é quarta-feira, né, gente? Hoje é quarta-feira, 18 de março, e toda quarta-feira é o dia de comemorar com uma bela de uma feijoada, não é não? É isso aí. E você sabe o que eu descobri essa semana? Eu descobri uma curiosidade sobre a feijoada. É isso mesmo. A gente acha que a feijoada foi criada na senzala, né? Foi criada ali pelos escravos, quando os senhores ali de engenho jogavam fora os miúdos do porco, a orelha, o rabo, a cabeça, tal, e os pés, e aí os escravos pegavam aquele resto que não era usado na casa grande, e na senzala eles cozinhavam aquilo tudo com feijão preto e tal, e dali nasceu a feijoada. Sabe que não é isso, não? Vocês sabiam que isso tudo foi criado aí para dar um romantismo maior para a feijoada? Na verdade, a feijoada veio de Portugal. É o famoso cozido português. É que aqui no Brasil foi substituído o grão de bico pelo feijão preto. Sabia disso? Pois é, a feijoada foi criada em Portugal, é um prato de pessoas mais humildes em Portugal, é um prato muito antigo de lá, desde séculos atrás, e quando veio para o Brasil com os portugueses, aqui foi substituído o grão de bico pelo feijão preto, porque era um grão um grão que a gente tinha aqui no nosso país. Então foi aí que nasceu a feijoada, que deram uma romantizada aí, mas parece que a origem correta da feijoada foi essa, tá vendo? Boletim da TV Reação também é cultura, inútil, mas é cultura. Gente, agora o que não é inútil e que é cultura, tá aqui, ó, o livro que vai ser sorteado sexta-feira, 2081 X-Run, o livro do Renascimento de Fabiano D'Agostinho. Esse livro é maravilhoso e foi atendendo a pedidos aí de quem assiste a gente, que a gente vai estar sorteando de novo mais um exemplar desse livro aqui cedido pelo autor, e vai ser autografado pelo autor no nome de quem for o sorteado sexta-feira, 14h. Então, faz a sua inscrição, deixa lá seu nome, telefone e e-mail, entra aí e se inscreve para que seja criado um número para você no sorteador eletrônico, e sexta-feira, se esse número for sorteado, você pode estar levando para casa esse livro autografado no seu nome, tá bom? www.revistareação.com.br, entra lá e acha a foto do livro e se inscreve. Eu sou Rodrigo Rosso, homem branco de poucos cabelos, eu sou aqui do Sistema Reação, da TV Reação, Revista Reação. Tô com barba por fazer, um óculos de lentes pretas e hastes transparentes, camiseta preta, atrás de mim um painel em acrílico com o logo da TV Reação. Eu tô no estúdio da TV Reação em São Paulo, e do meu lado tá ela, a Thaís Queiroz, que é do ICOM, é intérprete de Libras, interpretando tudo em Libras para a comunidade surda. A Thaís é uma moça branca de cabelos longos e escuros, ela tá com uma corrente no pescoço prateada, uma camiseta azul com o logo do ICOM em branco no peito, atrás dela um painel branco, cheio de logotipinhos do ICOM. E se você precisa de Libras no seu negócio, na sua empresa, na sua escola, no seu banco, na sua repartição pública, seja onde for, no seu evento, ICOM é a solução. Está aqui aparecendo aqui embaixo, www.icom.app. Entra lá, gente. Às vezes você acha que Libras é uma coisa de um bicho de sete cabeças, não é não. Não é não. Bicho de sete cabeças é você contratar qualquer intérprete de Libras e ele interpretar errado ou não ter a capacitação para interpretar tudo da forma correta para os seus clientes, para quem você precisa. Então, vá atrás dos melhores. Os melhores intérpretes de Libras estão no ICOM. É isso aí, os mais sorridentes, competentes intérpretes de Libras do Brasil. É só entrar lá, icom.app, na internet, vai no site, ou então no Google. Entra lá, digita ICOM Libras no Google e você já localiza essa rapaziada, tá bom? Vamos lá para o nosso intervalinho? Vamos falar de Mitsubishi e evolução isenções? Você que é de Mogi, da Zona Leste, tem a Evolução Isenções, resolve tudo em questão de isenção para a compra do seu carro 0 km para você. Vamos lá, a gente assiste e já volta. Pensou em carro novo? Pensou no novo Eclipse Cross 2026, de R$ 173.990 por R$ 149.990. Preço válido para a versão Rush. Aproveite condições exclusivas para PCD. Novo Eclipse Cross. É Mitsubishi. É pra você.
Evolução. Isenções para pessoas com deficiência. Desde 2001. IPI, ICMS, IPVA, rodízio, assessoria completa. Siga a gente no Instagram. Anota aí. @Evolução Isenções, sem os acentos. Estamos em 2 endereços para te atender, em Mogi das Cruzes e São Paulo capital. Anote os telefones: 11 9 4746 4338, 11 9 4011 7688. Evolução Isenções. Olha o velho da Havan aí, ó, o Luciano Hang, fala sobre a sua dislexia e conta um pouquinho da sua história, tudo que ele passou por causa disso. Quem não conhece o velho da Havan, né? O Luciano Hang virou um personagem brasileiro, né? Ele criou um verdadeiro império com quase 200 lojas espalhadas por todo o Brasil, marcando presença da réplica, né? Que fica marcado, né, pela presença da réplica da Estátua da Liberdade. Às vezes você está passando em alguma cidade aí, você vê uma Estátua da Liberdade e fala, opa, tô em Nova York. Não está em Nova York não, é que as lojas da Havan, a maioria delas, a infinita maioria delas, tem uma Estátua da Liberdade enorme, em tamanho original, na frente das suas lojas. E para quem não sabe, o velho da Havan, o Luciano Hang, tem dislexia, viu? Tem dislexia. E ele fez um vídeo recentemente para compartilhar um pouco da sua história com a dislexia. Durante muitos anos na escola, ele enfrentou dificuldades para ler e escrever, mas na época ninguém falava sobre isso, ninguém sabia o que era dislexia. Então ele só foi descobrir que era dislexo depois, na vida adulta. E a partir de então, muitas coisas começaram a fazer sentido na vida dele. Ele começou a entender. E quando você passa a entender a dislexia, aí muda tudo. Aí muda tudo. Ele fez um vídeo para divulgar o Simpósio Nacional de Dislexia, voltado para pais, professores, educadores e profissionais de saúde que queriam aprender mais sobre o tema e entender como apoiar, né, as crianças com dislexia. Meu filho tem dislexia. Jovens e adultos que convivem com a dislexia, né, precisam ser apoiados. Eu sei o que é isso porque meu filho tem. O evento aconteceu no dia 14, agora sábado passado, em Brusque, Santa Catarina, terra natal aí do velho da Havan, e foi um evento gratuito. Vamos assistir o videozinho que circulou aí, está circulando ainda nas redes sociais, do Luciano Hang contando um pouquinho do que viveu e o que foi a dislexia na vida dele. Vamos ver. Oi, pessoal. Quero falar um pouco sobre dislexia. Passei muito trabalho para aprender a ler e a entender textos. E eu não entendia por que acontecia isso. Meus amigos liam e quando passava a leitura para mim, eu gaguejava, não conseguia entender. E eu, na época, não tinha conhecimento. Aliás, estou falando isso há 50 anos atrás. E eu pensei, como é que eu vou mudar isso? Passei a ler mais, a ver jornais, na época, gibi. E lá com 12 anos é que dá mais ou menos um clique e você começa a ler com naturalidade. Mas passei muito trabalho, toda a minha vida em português e para guardar as coisas na cabeça. O disléxico, ele aprende de maneira diferente. Grandes pessoas, personalidades no mundo todo, como Walt Disney, era disléxico. Steven Spielberg, Einstein era disléxico. Eu só tive o diagnóstico quando já estava na Havan e recebi um colaborador onde a mãe dele dizia que ele tinha dislexia, onde ele também tinha problemas de leitura. E eu pensei, poxa, eu também tive, quis entender. A gente pediu para que esse colaborador fosse fazer um teste em São Paulo, na ADB, Associação Brasileira de Dislexia, e a gente constatou que ele tinha esse problema. E aí sim que eu descobri o que eu tinha quando criança. As pessoas, muitas delas hoje, já com idade, quando descobrir os sintomas que tem, vão dizer, poxa, eu tive dislexia. Mas o problema nós temos que resolver nas crianças que têm hoje a dislexia, onde com psicopedagogo, com psicólogo e com a escola sabendo do problema, dá para transformar a vida de muita dificuldade para uma vida de facilidade. É só aprender de maneira diferente. Você não é mais burro, você não é mais malandro do que os outros. Simplesmente vai aprender de maneira diferente. É isso aí. E quem pode dizer que Einstein, quem pode dizer que todos esses nomes aí, Steven Spielberg, foram pessoas
piores que as outras, muito pelo contrário, né? O próprio Luciano Hang, o cara construiu um império inteligentíssimo e é disléxico. Então, gente, procure saber o diagnóstico. Depois que você descobre o diagnóstico, tudo fica mais fácil, mais tranquilo e transparente para você, né? Tá aí, dado o recado do Luciano Hang. Olha, gente, sábado passado, dia 14, o nosso querido Marcos Rossi participou do programa do Altas Horas do Serginho Groisman na Rede Globo de televisão e chamou atenção pra caramba, mais uma vez, brilhou pra caramba ali, a sua luz é demais, né? O Marcos Rossi é um cara fora da casinha. O seu sorriso, a sua história de vida, tudo contribui para que ele seja esse camarada tão especial, e a gente vai ver um trechinho da participação que deixou todo mundo emocionado ali, tocou todo mundo no Altas Horas, não só quem estava ali, estava Guilherme Arantes, tinham grandes nomes ali participando com ele, mas também tocou a todos que estavam assistindo o programa, e foi muito bacana, é muito legal essa oportunidade que as emissoras de TV estão dando para que as pessoas com deficiência possam estar participando de tudo, coisa que há 20, 30 anos atrás seria impensável isso, né? Uma pessoa como o Marcos Rossi, na sua cadeira de rodas, sem os braços, sem as pernas, tal, tá aparecendo num programa de audiência nacional aí, internacional, audiência fantástica que tem o Serginho Groisman, e foi muito legal e é muito bacana que as pessoas com deficiência vêm conquistando o seu espaço e podendo passar as suas experiências de vida e deixar seu recado. Vamos assistir um trechinho da participação do Marquinhos lá no Altas Horas, no último sábado agora, para quem não viu vai poder ver, vamos ver. Acho que a grande virada na minha cabeça é que a nossa vida é muito curta e a gente tem que viver o melhor que a gente puder dela. Quando eu nasci, os médicos diziam que eu não ia viver muitos anos por causa da síndrome que eu nasci, que chama síndrome de Hanhart. Não existe uma explicação médica, né, para o que aconteceu. Com 15 anos, eu tive uma escoliose, que é uma doença de coluna que fica igual um S, assim, e a minha coluna entortava 10 graus por mês. Fomos no médico e falou, se não operar, tchau. Então aquela profecia dos médicos de que eu não ia durar, estava quase acontecendo com 15. E aí tinha 10% de chance. 10% é melhor do que nada. Graças a Jesus Cristo eu estou aqui hoje, podendo bater esse papo com vocês. Porque quem quer mudar de vida, fala eu. Quer mudar a sua vida, você tem que mudar o significado que você está dando para o que está rolando com você na sua vida. Então eu queria deixar um desafio para todo mundo que está aqui e você que está em casa também. Para de reclamar. O que você tem na sua vida são situações. E todas elas a gente pode resolver com os recursos à nossa volta. Você vai ver quanta coisa incrível vai acontecer na sua vida, só de mudar a estação do rádio. Muito bom. Cara, esse cara é sensacional. Ele faz palestras aí pelo Brasil inteiro. Para quem não lembra, há poucos anos atrás, o Marquinhos estava todo final de semana, todo domingo na Avenida Paulista cantando. Ficava ali cantando na Paulista com o pessoal que tocava para ele e tal. Olha onde esse cara tá hoje. Meu, o Marcos é sensacional, um grande abraço aí, um grande beijo pro Marquinhos e sucesso, cada vez mais sucesso. Esse cara é fantástico, tem 2 filhos, casado, tem uma família linda, faz rally, cara, você imagina? Quem que imaginaria um camarada dirigindo sem os braços e sem as pernas? Ele participa do Rally dos Sertões. Que prova mais você quer que nada é impossível para aquele que crê, né? Nada é impossível, a gente pode tudo, e o Marquinhos é prova disso, e você pode tudo, tá? É isso aí, para de reclamar, vamos parar de reclamar que é melhor, vamos ver o copo quando tiver pela metade de água, não meio cheio, aliás, não meio vazio, a gente tem que enxergar esse copo que está com metade de água no copo, a gente tem que enxergar ele meio cheio e não meio vazio, vamos parar de reclamar, tá aí o recado do Marcos Rossi, e que sirva para todos nós. Vamos para o segundo bloco agora com o Nissan New Kicks e Fast Braille, a maior gráfica de Braille da América Latina, e a gente já volta. O novo Nissan Kicks está simplesmente sensacional. Inovador, moderno e com condições especiais para as pessoas com deficiência. Com porta-malas de 470 litros. Mais espaço e conforto para você. E ainda um conjunto de telas incrível. Vá até uma concessionária Nissan e agende o test drive. Nissan, mobilidade para todos.
Conheça a maior gráfica Braille da América Latina, Fast Braille. Somos a forma mais rápida e inteligente para fazer sua empresa começar a atender de verdade pessoas cegas e com baixa visão. Acesse fastbraille.com.br, contato@fastbraille.com.br ou pelo telefone 11 98995 7033. É isso aí, estamos de volta. Hoje é dia dos vídeos aí, né? Pra gente assistir muita coisa boa juntos. E o atleta e influenciador digital, o Matheus Moreira, viralizou. Matheus Moreira viralizou também nas redes sociais alguns dias atrás, trazendo à tona um tema sensível, viu? Para muitas pessoas com deficiência e muitas famílias, que é a superproteção. A superproteção da pessoa com deficiência. Ele fala sobre o tema com lugar de fala, porque ele é pessoa com deficiência e chamou atenção como a superproteção pode atrapalhar o futuro das pessoas com deficiência. Como faz mal para a pessoa com deficiência também se acomodar sendo superprotegido. Pois o futuro, gente, cobra isso, viu? O futuro cobra isso. Então vamos assistir juntos o recado que ele tem, super importante, sobre a superproteção. Tanto para quem superprotege, como também para aquele que é super protegido, não é legal. Vamos ver o recado que ele tem. Você sabia que um dos maiores problemas que as pessoas com deficiência enfrentam não é a deficiência? É a superproteção. Muito prazer, me chamo Matheus Moreira, tenho 25 anos, sou um atleta influenciador com deficiência e hoje eu quero falar de algo que quase ninguém comenta. O quanto a superproteção pode atrapalhar a vida e a autonomia de alguém. Quando uma criança nasce com deficiência, é natural que a família tenha medo dela se machucar, de não conseguir e, principalmente, medo do mundo. E por causa disso, muitas vezes acaba protegendo demais, impedindo que essa criança se desenvolva. Isso também vale para quem adquire uma deficiência ao longo da vida. A intenção é proteger, mas muitas vezes isso limita e cria uma insegurança enorme. Eu entendo que algumas deficiências trazem limitações maiores, cada um tem a sua realidade. Mas a autonomia continua sendo muito importante dentro do que cada um consegue fazer, mesmo que seja algo simples. Porque quando você impede alguém de tentar, de errar e de descobrir como fazer as coisas sozinho, você também impede essa pessoa de aprender, crescer e se tornar independente. No meu caso, não houve superproteção, só o receio, que é inevitável. E tudo isso só foi possível porque eu comecei com pequenas atitudes mostrando que as pessoas poderiam confiar em mim. Desde pequeno eu já falava, eu quero viver, quero experimentar, quero aprender com as minhas próprias escolhas. Não quero ser só protegido. Hoje eu sou independente, eu vou aos treinos, competições, trabalhos. Proteger é importante, mas só até certo ponto. Limitar alguém por medo não ajuda de forma alguma. O que realmente faz a diferença é dar espaço para a pessoa crescer e viver suas próprias experiências. E agora eu quero saber de vocês. Proteger demais ajuda ou acaba limitando? Me conta aqui nos comentários. Para mais conteúdos como esse, me segue aqui. Para quem não sabe, a resposta da pergunta do Matheus foi 90%. 90% dizendo que atrapalha. A superproteção atrapalha demais o desenvolvimento da pessoa com deficiência. É isso aí. E tem muita pessoa com deficiência também que, acaba se, acomodando, sou super protegida, que bom, todo mundo faz tudo para mim e tal, não acaba acostumando mal. E quando essa pessoa perde aquela pessoa que super protegeu a vida toda, fica totalmente perdido. A pessoa com deficiência fica totalmente dependente daquele que super protege e as pessoas não duram para sempre, né? Normalmente são os pais que super protegem e tal, e um dia os pais vão embora. E como é que fica a pessoa com deficiência sem os pais depois, sem o pai, sem a mãe, que sempre super protegeu tanto que essa pessoa acaba não conseguindo se virar sozinha depois. E quem que fica mal na história? Quem é que vai ser o prejudicado de tudo isso? É a própria pessoa com deficiência. Então, não se deixem. Você que é pessoa com deficiência também, não deixem ser super protegido. Toma a iniciativa da sua vida, vai em frente, reage, vai à luta. É isso aí. Vamos ver o recadinho da Biomob da Tropical FM agora? E a gente volta com um caso, gente, no mínimo inusitado que aconteceu aqui com um homem de 68 anos cadeirante. A gente já volta. Eu vou contar isso para vocês depois do intervalinho, aí depois do recado da Biomob da Tropical. Vamos lá.
Se é acessível, tá no app da Biomob. Descubra lugares, serviços, produtos e até vagas de emprego com acessibilidade comprovada, mapeados por quem entende do assunto. É autonomia na palma da mão. Confira as funcionalidades do app, consulta e avaliação de locais acessíveis, navegação assistida, notícias sobre acessibilidade, vagas de emprego e muito mais. Acompanhe as novidades em nossas redes. Anota aí, no Instagram e no Facebook, Biomob Guia. Biomob, equidade e inovação. Na Rádio Tropical FM 107,9, várias vezes por dia durante a programação, você escuta o Momento Inclusão, com Rodrigo Rosso, do Sistema Reação. Tudo sobre o universo da pessoa com deficiência. Então sintonize, ouça, participe, avise aos amigos. Acesse radiotropicalfm.com.br. Na Tropical é mais legal. É isso aí, esse é um caso inusitado. Olha aí, um homem condenado, um cadeirante condenado pela justiça, não pôde usar a tornozeleira eletrônica, porque ele não tem as duas pernas. Vamos ver o que aconteceu aqui. Um homem de 68 anos, cadeirante, sem as duas pernas, passou por uma situação inusitada após a decisão da justiça em Blumenau, Santa Catarina. Condenado a 5 anos de prisão por um acidente de trânsito que resultou na morte de uma pessoa há mais de 10 anos, ele recebeu inicialmente a determinação de cumprir a prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. O idoso foi preso no dia 9 de março agora, para iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto. Mas 2 dias depois, os seus advogados pediram à justiça que a pena fosse convertida em prisão domiciliar, citando a condição física do condenado, que é cadeirante, idoso e não possui as duas pernas. No dia 12 de março, no entanto, o pedido dos advogados dele foi aceito pela justiça, mas com uma exigência: que ele fosse monitorado pela tornozeleira eletrônica. Só que tem um problema: o equipamento não pôde ser instalado. Ele não tem as duas pernas. Onde colocaria a tornozeleira se ele não tem tornozelo, né? Olha aí como é que ficou essa situação. Diante disso, a juíza dispensou o uso da tornozeleira. Após nova avaliação, a juíza de plantão decidiu dispensar o uso da tornozeleira eletrônica, óbvio, e determinou a liberação imediata do idoso, que agora cumpre a pena de prisão domiciliar pelo crime de homicídio culposo no trânsito, só que sem o uso do equipamento. Aquele que determinou o uso do equipamento para uma pessoa que não tem as pernas para usar a tornozeleira eletrônica, né? Não deve, falta alguma coisa aí, né? Não deve ter lido direito o processo. Tá bom? É um caso inusitado, a gente trouxe para vocês só para mostrar que esse tipo de coisa pode acontecer e acontece sempre no Brasil, né? Tá aí. Não deu para usar a tornozeleira eletrônica porque não tem tornozelo, foi dispensado da tornozeleira. Gente, tá aí dado o recado. Dito isso, quarta-feira a gente encerra hoje o nosso plantão de notícias aqui. A gente volta amanhã com mais informação para vocês. Tchau, tchau, até!